Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui é o pastor Natan, do Ministério Palavra e Fé. Vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos ouvido falar muito nesses últimos dias de guerras. Guerras no sentido espiritual, guerras no sentido físico. Nós temos ouvido falar de guerras, rumores de guerras, como o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram a ele quais eram os sinais da sua vinda. Jesus, então, ele diz que um dos sinais da sua vinda seria guerras. E nós estamos vivendo esses dias de guerras. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Nós podemos falar também da Guerra Fria, que foi a guerra entre os países capitalistas e os países socialistas. Nós também podemos falar também de guerras sociais, conflitos sociais nas cidades, conflitos sociais urbanos. Nós podemos falar também de guerras biológicas. Nós estamos vivendo aí esses dias agora, onde as nações estão lutando contra um vírus, né? Guerras biológicas. E guerras sempre esteve na história do homem. Nós podemos falar que quando houve lá no céu a revolta de Satanás, eu também posso mencionar para você que ali houve uma guerra, onde a palavra de Deus fala que 1/3 das estrelas do céu caíram juntamente com Satanás. E o que eu quero, qual é a palavra de vitória que eu quero falar para você agora? Preste bem atenção. Olha só o que o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso. Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia naquele tempo. E Éfeso tinha ali era um centro idólatra muito grande. E esta cidade tinha um templo de uma deusa chamada Diana, aonde muitos artífices que faziam imagem de Diana vendiam essas imagens e eles eram realmente tinham lucros com a venda dessas imagens. Então, por aí, nós temos um pano de fundo de uma guerra espiritual. E se você perceber bem, quando o apóstolo Paulo, ele falando então a essa igreja de Éfeso, alertando a igreja sobre a guerra espiritual, o apóstolo Paulo falando então no capítulo 6, a partir do verso 10, ele nos diz assim, quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, eu e você, nós estamos enganjados numa guerra. E esta guerra, ela é uma guerra espiritual. A palavra de Deus, através da carta
aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Meu irmão, eu não tenho que guerrear contra você e nem você guerrear contra mim. Nós temos um inimigo comum e esse inimigo chama-se Satanás. E ele é um inimigo que nós não o vemos, mas ele está trabalhando o tempo todo para tentar derrubar a igreja. Mas eu tenho uma palavra de vitória para você. Nós, com certeza, através do sangue de Jesus, nós vencemos o inimigo, sim. Nós vamos vencer o inimigo da nossa alma através da oração, através do jejum, através da nossa fé, através da propagação da palavra de Deus. Nunca canse, meu irmão. Não desista de orar, não desista de buscar a presença de Deus, não desista de estar proclamando o evangelho, pois este é a nossa luta. A nossa luta é preparação, é a pregação do evangelho, para que almas se curvem aos pés de Jesus, para que almas se salvem. E Deus é conosco, porque também a palavra de Deus fala que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Glórias a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E como diz a palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No nome do Senhor, Deus te abençoe.